Olá, turminha. Vamos fazer nossa aula de matemática, falando sobre porcentagem, noções gerais de porcentagem. Vocês vão ver como é facinho. Vamos pegar aqui nossa canetinha. O texto, né, na parte de matemática, inicia esse contexto falando sobre o uso e a importância da energia em nossas vidas, né? A gente não consegue mais viver sem quase tudo que a gente usa depende da energia, de algum tipo de energia, pelo menos, né? Aí nós também já falamos sobre energia em outras disciplinas, em ciências, em geografia, né? E a professora sempre comenta que as matérias são assim, elas são interligadas umas às outras, né? Todas as matérias, né? Português, matemática, geografia, história, ciências, elas podem falar sobre o mesmo assunto, cada um dentro do seu conteúdo, né? E por que que falou da energia em matemática? Porque o texto vai falar sobre números, né? É sobre energia, mas também falando sobre números, sobre o quanto que a China produz. Uma das informações do texto sobre a China sai em forma de porcentagem. Ó. Ela produz 60% do que é usado em energia solar. É lá na China, é a China que faz. Então, o que nós vamos aprender aqui em matemática é a porcentagem. E a porcentagem a gente fazer contas normalmente sempre está ligado a alguma informação, né? Alguma coisa, algum dado que a gente queira saber. Então, o símbolo da porcentagem é este daqui, ó, por cento, né? E o número a gente lê como é o número mesmo, como está aqui, 60%. Podemos dizer que a porcentagem é uma forma diferente de se escrever uma fração com denominador 100. 60% é igual a o denominador 100 aqui, que é o meu todo. Lembra que o denominador, né, na fração, ele é o todo que a gente tem, e o numerador é a parte que a gente quer pegar, que seria 60%. Então, eu posso representar assim. A fração é lida como 60 centésimos e aqui 60%, ok? Vamos lá. Como diz na reportagem que 60% dos painéis são fabricados na China, então podemos dizer que a cada 100 painéis, que é o todo, né, tem 100 painéis fabricados, 60 são feitos na China. Vamos ver outros exemplos. 1%, olha lá, bem pequenininho. 1%, eu tenho 1%, que equivale à fração 1 centésimo, certo? E número decimal, lembra como que eu transformo a fração em número decimal? Eu tenho aqui de 100, vai ser de 100, então eu vou ter que ter duas casas depois da vírgula. Copio o número aqui e coloco o zero para completar duas casas depois da vírgula. Então, 1% em porcentagem, em fração 1 centésimo, em número decimal 0,01. Outro exemplo aqui, ó, 98%. Porcentagem 98, fração 98 centésimos e em número decimal 0,98, porque eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Assim como nós representamos as frações graficamente, né, em forma de desenho aqui, nós também podemos ver no gráfico a porcentagem. Ó, eu tenho aqui 100, né, um total de 100 quadradinhos e pintei 25. Eu tenho 25% ou 25 centésimos, que é a parte pintada, o numerador, e a parte total, o denominador, 25 centésimos, que também equivale a um quarto. Por que um quarto, pessoal? Lembra lá da fração irredutível, onde a gente divide numerador e denominador pelo mesmo número? Sim, aqui ele foi dividido por 25. Então, ó, 25 dividido por 25 deu 1. 100 dividido por 25 deu 4, que é igual a 0,25. Porque se eu dividir 1 por 4, né, a fração é uma divisão, se eu dividir 1 por 4 vai dar 0,25, certo? Então, ó, vamos lá de novo. Graficamente, eu tenho aqui o 100, pintei 25. Como que eu posso fazer a leitura representada aqui graficamente?
eu tenho 25%, eu peguei 25% deste total. Eu tenho aqui 25 centésimos, porque eu pintei 25, né, partes do total de 100. Ou eu tenho um quarto. Ah, quanto que você pegou aqui dos quadrados? Eu peguei um quarto. Se eu fizer as contas, deu um quarto. Ou 0,25, ok? Vamos tentar entender aí mais com os exercícios. Vocês vão fazer os exercícios da página 273, que está aí também, ó. Vocês vão escrever as frações, vocês vão pintar as frações e vocês vão ver como está aí até o exemplo da fração 25, que eu tenho esse total, e um quarto, como que eu represento ela graficamente. Que eu consigo fazer as duas leituras e representar também em um quarto. Lá no exercício vocês vão ver como vai ser feito, tá? A página 275 tem aí já os quadradinhos pintados. Vocês vão me falar que porcentagem que foi pintada, que porcentagem que foi tirada do total. É só ver os quadradinhos que foram pintados. E na 276 também completar um quadro aí, uma tabela, né? E escrever, está escrito no exercício 5, em forma de fração. Vocês vão escrever esse número em forma de porcentagem e fazer uma continha aí na 6, tá bom? Não é difícil, porcentagem é gostoso. Vocês vão ver quando a gente fizer a próxima aula, depois dessa daqui, calculando porcentagem de uma quantidade total, né? Por exemplo, num estádio de futebol cabem 5.000 pessoas. Este estádio só vai poder ser ocupado neste jogo por 25% da quantidade que cabe, né? Por conta que não pode, né? Igual o momento que nós estamos vivendo agora. Então, você vai ter que saber quantas pessoas cabem no estádio e qual é o 25%, o que significa 25% dessa porcentagem e fazer esta conta aí. É o que nós vamos aprender na próxima aula, que é bem legal, tá bom? Beijos!